Olá pessoal, mais uma live para a glória de Deus, mais um dia de pregação, mais um dia de ensinamento da palavra de Deus. E hoje a palavra é sobre retidão e justiça. O que falamos sobre retidão e justiça? O que é retidão e justiça à luz da palavra de Deus? Eu vou falar brevemente sobre retidão. Em seguida eu vou falar sobre justiça, ou seja, vou pregar sobre retidão e sobre justiça. Em seguida eu vou falar sobre a palavra genuína, pura, imaculada e santa do Evangelho, sobre retidão e justiça, o que Deus fala, o que Deus nos direciona na palavra, nas Escrituras Sagradas, sobre retidão e justiça. Amém? Vamos lá. O que é retidão? O que significa a palavra retidão? Retidão é qualidade, característica, atributo de uma pessoa reta. O que é retidão? Qualidade, característica e atributo de uma pessoa reta. Reta com as suas atitudes, reta com as suas palavras, reta com Deus, reta com o seu próximo, reta com o seu proceder. Amém? Predomina a arquitetura moderna. O que significa retidão? Virtude de seguir sem desvio, de seguir Jesus sem desvio. Direção indicada pelo senso de justiça, pela equidade, virtude de estar conformidade com a razão, com o dever, com a integridade, com a probidade de seu caráter. Vou repetir: retidão é qualidade, característica, atributo de uma pessoa reta, né? Virtude de seguir sem se desviar, indicada pelo senso de justiça. Quem é o Deus de justiça? Deus. Então, se é direcionado pelo senso de justiça, é seguida e guiada pelo Espírito Santo, pelo próprio Deus, né? Está em conformidade com a razão. Qual razão? A razão de Deus, a verdade de Deus. E ter o dever de servir esse Deus. Como? Com integridade, probidade, de caráter. Isso significa, meus irmãos, retidão. É muito fácil eu vir aqui pregar sobre a retidão e não explicar o que é retidão. Por isso, no começo dessa live, eu estou explicando o que é retidão. Retidão, resumidamente falando, é uma pessoa de qualidade, característica, de atributo reto. Não faz curva, reto, né? É uma pessoa que não se desvia do que ela foi chamada para fazer, né? É uma pessoa direcionada e tem um bom senso de justiça, né? É uma pessoa que tem um dever de ser íntegra, tem um dever de ser bom caráter. Primeiro, diante de Deus, e segundo, diante dos homens e com Ele mesmo. Para isso, você ter comunhão com o céu, né? Alcançar as misericórdias do Senhor e ser exemplo e transbordar no seu próximo. Retidão, característica, atributo de uma pessoa reta e de bom caráter, né? Isso é retidão. Vamos ver agora justiça de Deus. Justiça de Deus, nada mais, nada menos, o que é a justiça de Deus? É uma ideia central da Bíblia, né? Conceito de justiça de Deus.
não consiste em ele, Deus, deve algo ao ser humano. Não, Deus não deve nada ao ser humano, né? Mas naquilo que ele se deve a si mesmo. Porque Deus fala que não deve nada ao ser humano, mas deve a si mesmo. Porque Deus, além de ter feito o ser humano, ele ainda fez a imagem e semelhança dele. Então ele fala aí, deve algo ao ser humano, ele não deve nada, mas deve a si mesmo, né? Em vista do bem, e ele é para os seres humanos. Prolonga sua verdade e fidelidade. Olha que forte. Justiça é o quê? É uma ideia central da Bíblia. Conceito de justiça de Deus consiste em que ele, Deus, não deve ao ser humano, porém, naquilo que ele se deve a si mesmo. Justiça é o que Deus deve para ele mesmo, por ter feito nós, seres humanos, e por ter feito a imagem e a semelhança dele. Então, por ele ter feito nós, ser o criador de nós, dos seres humanos, e ter feito a imagem e semelhança dele, né? Ele deve a si mesmo, né? Fazer com que a gente entenda o bem e ele é para nós, e se prolongue na terra a verdade e a fidelidade até a consumação dos tempos. Isso significa fidelidade. A palavra de hoje, meus irmãos, vai ser focada, direcionada, né? Explicada, exclamada, ensinada e focada em retidão e justiça de Deus. Retidão e justiça de Deus. Retidão de Deus e justiça de Deus. Porque a honra é de Deus, a glória é dele, o louvor é para ele, o domínio é dele. Ele está sob o controle de todas as coisas. Ontem, hoje e para sempre e eternamente. Ninguém pode fazer escapar da mão de Deus. Ninguém pode fugir de Deus. Nenhum mal pode resistir a Deus. Nenhuma pessoa, nenhum sobrevivente, nenhuma coisa criada, feita ou existente no hemisfério chamado Terra pode ir contra Deus. É por isso, meus irmãos, que a pessoa que vive com Deus, a pessoa que vive em retidão a Deus, a pessoa que vive alinhada com o céu, a pessoa que vive em justiça, buscando a justiça e tem sede de justiça, as trevas é uma poeira, é um pó e não vale nada, né? É uma coisa insignificante. Porque esse Deus que nos explica hoje sobre retidão, esse Deus de justiça, ele deu todo o poder e toda a unção e todo o conhecimento e sabedoria aos filhos. Tem esses filhos, eu e você, se assim andarmos em retidão, em justiça, em obediência a Deus, né? Ele só pede que você tenha obediência, retidão e acesse as misericórdias, o amor e a justiça dele. Por esse Deus de amor é o mesmo Deus de justiça. Esse amor de justiça é o mesmo Deus de misericórdia. Esse Deus de misericórdia é o mesmo Deus de perdão. Esse Deus de perdão é o mesmo Deus que derrama bênção sem medida sobre a vida do ser humano. Só que existe uma hierarquia, um processo, um modelo, um jeito, uma vontade de Deus para fazer as coisas acontecer na minha vida e na sua. E para isso vir acontecer, você tem que obedecer em espírito de retidão, em espírito de amor, de justiça, né? E um coração quebrantado e contrito, né? E buscando a presença do Espírito Santo e exaltando ao que é digno de louvor e adoração, que é o próprio Jesus, e reconhecendo as nossas fracassos, reconhecendo a nossa vulnerabilidade, reconhecendo as nossas fraquezas,
reconhecendo nossos flagelos, né? Porque Deus fala na palavra claramente, e Ele tem prazer nos obedientes, Ele tem prazer nos os humildes de oração. E Ele faz e abate o soberbo ao mesmo tempo. Esse Deus, Ele fala claramente, muita gente sabe disso, e os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Isso é vida com Deus. O mundo prega e você tem que ser o primeiro, e tem que deixar todo mundo para trás. Deus fala, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Isso se chama justiça de Deus. Deus fala, e o que é ser maior aqui na terra tem que ser o que mais serve. O maior lá no céu é o menor aqui na terra. Só que o mundo prega, ensina o quê? Que você tem que ser maior e ainda se colocar na posição de melhor do que seu próximo. Não existe maior se você não for o menor diante de Deus. Não existe o maior se você não serve a ninguém. Não existe maior na terra se você não tem retidão e se você não acessa a justiça de Deus, né? Então, Deus deixa muito claro, é ser o maior e no céu, seja o menor e na terra e mais serve. É ser o primeiro da fila, aceita o seu processo de último. É ser exaltado diante dos homens, vem até meus pés, porque eu te dou todo o poder. Sou e exalto, sou e abato. Sou eu e transformo, sou e liberto. Sou eu e curo, sou eu que te dou sabedoria. Sou eu que dou discernimento de espírito. Eu sou Deus de justiça. Eu sou Deus de amor. Eu sou Deus de misericórdia. Eu sou Deus de retidão. Amém, meu irmão? É o que Deus vai falar nessa noite, para a honra, glória e louvor do nome dele. A primeira palavra que Deus me deu sobre esse tema, bem edificante, esse tema bem edificador, ele começa falando sobre a retidão e a justiça no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 14, versículo 34. Olha o que Deus fala para nos ensinar sobre a retidão e a justiça. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. Deus está falando aí. O homem que vive em justiça, ele engrandece, ele exalta, ele transforma, ele conserta. Qualquer nação, aonde ele for, com justiça ele conserta, ele engrandece, ele tira o povo da servidão para a libertação. Ele tira o povo da vergonha para ser engrandecido. Deus fala, isso é o homem que vive em justiça. Mas o homem que vive no pecado, na desobediência, é uma vergonha para qualquer povo. Então esse homem, ele pode ser uma vergonha na nação chamada Brasil, é a nossa nação. Ele é uma vergonha nos Estados Unidos, na Bolívia, na França, na Inglaterra, em qualquer canto da terra, ele é uma vergonha. Porque ele não tem senso de justiça. Ele é uma pessoa injusta, ele é uma pessoa profana, ele é uma pessoa fraca, ele é uma pessoa que dá vazão às trevas, ele é uma pessoa que anda em treva, ele é uma pessoa que anda em pecado. Então Deus deixa muito claro aí, a justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. Qualquer povo. Meu irmão, vou fazer uma pergunta para você, para quem está assistindo e vai assistir essa live, vai ficar gravada. Na sua família, você é justo ou você é injusto? No seu trabalho, você é injusto ou você é injusto? Quando você olha para Deus ou quando você fala de Deus, independente do seu credo, independente da sua religião, independente do que você crê, você olhando para você e para dentro de você e ao redor das pessoas que te arrodeiam, as suas atitudes
o que sai da sua boca, a sua fala, é injustiça ou injustiça? Ou injustiça? É em pecado ou é profano? A pergunta que fica no ar e não deixa calar. Lá no seu trabalho, você é justo ou você é injusto? Com seus vizinhos, com seus familiares, você é justo ou você é injusto? Como é a sua vida? Deus está fazendo essa pergunta para mim e para você hoje. Fique essa pergunta, medite nessa palavra, olhe para dentro de você, veja seus conceitos e valores e veja o que você tem praticado, o que você tem deixado para as pessoas e para as futuras gerações. O que você tem falado é justiça ou é injustiça? É santo ou é profano? É luz ou é treva? É de Deus ou é do diabo? É bom ou é ruim? É para edificar as pessoas ou matar? Essa é uma pergunta que Deus deixa para mim e para você. Por isso ele fala, o homem justo, ele engrandece qualquer nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. É uma vergonha. Amém, meus irmãos? Deus continua falando também no Novo Testamento, no primeiro livro do Novo Testamento, no livro de Mateus. Deus continua falando sobre esse assunto em Mateus capítulo 5, versículo 6. Deus fala assim: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. O que Deus está falando aí? Essa palavra é muito profunda, essa palavra é muito poderosa, essa palavra é muito fina, essa palavra é muito edificante, essa palavra é transformadora, essa palavra é libertadora. Deus está falando bem-aventurado. Bem-aventurado é dizer o quê? O homem justo. Bem-aventurado é dizer o quê? O homem reto. Bem-aventurado é dizer o quê? O homem de caráter. Bem-aventurado é dizer o homem que está alinhado à vontade de Deus. Bem-aventurado é o homem santo. Bem-aventurado é o homem que é a sua vontade para poder praticar a justiça de Deus nesse mundo injusto, nesse mundo profano, nesse mundo pecaminoso, nessa Sodoma e Gomorra. Então Deus fala em Mateus 5:6, bem-aventurados e têm fome e sede de justiça. Por ele fala fome e sede de justiça. O meu irmão já prestou atenção e humanamente falando, quando você come a comida física, em seguida vem a sede. É uma coisa puxa a outra. Quando você come, você tem que beber água em seguida. Amém? Então Deus fala o quê? A fome é você ter vontade de buscar de Deus e conhecer e acessar a justiça de Deus. Isso é a fome, você comer da palavra, você comer da ministração da palavra de Deus, você buscar a Deus, buscar em oração, buscar na palavra, receber uma palavra de uma pessoa sábia, né? E é sede. É quando você come, você bebe a sede, você bebe a água. Quando você bebe a água do Espírito Santo entra sobre você. E essa água provoca a justiça de Deus dentro de você. E quando essa justiça de Deus é provocada dentro de você, você passa a ser a ruagem de Deus, você passa a ser instrumento na mão de Deus, você passa a ser a própria justiça. Por quê? Porque somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, quem tem fome e sede de justiça é o próprio Espírito Santo e anda dentro de você para promover, propagar, falar, discipular, ensinar e transformar as outras pessoas através de você. Só que para poder você receber essa unção, você receber essa sabedoria, receber essa revelação, receber essa água, beber dessa água, você tem que ter fome. Fome primeiro. Você tem que ter fome para comer da palavra de Deus, para comer da vontade de Deus, para comer dos desígnios e da direção de Deus.
para com isso você beber da água, e essa água entrar em você, essa água de justiça, para com isso você ser justo nas suas práticas, e através dessa justiça você propagar e pregar em justiça e em verdade para o seu próximo, para a sua família, aonde você andar. Quando você tem fome de justiça, meu irmão, e você bebe dessa água de justiça, você não é mais o mesmo. Você não se controla mais. Você é controlado por essa justiça. Essa justiça, meu irmão, não vem do STF, né, do Supremo Tribunal Federal do nosso país. Não vem da Suprema Corte. Não vem da OAB, da Organização dos Advogados do Brasil. Não. Não vem dos juízes do Brasil. Não. Não vem dos delegados da Polícia Militar Civil. Não vem de nenhuma autoridade terrena. Sabe por quê, meu irmão? Porque essas autoridades, elas são fracas. Essas autoridades, elas são falhas. Essas autoridades, elas se corrompem. Essas autoridades, elas são injustas. Nem sempre elas são justas, elas são injustas, né? Agora, essa é a justiça de Deus, não tem desvio. É por isso que eu expliquei no começo, e é retidão. Essa justiça de Deus é reta. E quando você tem fome e você busca essa justiça, né? Você tem fome dessa justiça, você bebe dessa água, você tem sede, você bebe dessa água, e essa água entra dentro de você e faz morada. Essa água chamada Espírito Santo de Deus. Então você passa a ser casa de Deus, Betel. Você passa a ser santuário de Deus. Você passa a ser carruagem de Deus. Você passa a ser a arca de Deus. Para com isso, onde você andar, você proclamar a justiça, você proclamar a retidão, você proclamar o amor, a misericórdia, né? E você está em justiça, praticando a justiça, pregando a justiça, vivendo a justiça e lutando pela justiça, e se preciso for, morrer pela justiça. Porque morrer em justiça de Deus é lucro, é salvação. Amém, meu irmão? Por isso que Deus deixa muito claro em Mateus 5:6. Bem-aventurado é o homem, bem-aventurado é a mulher, bem-aventurado é a criança, bem-aventurado é o jovem, bem-aventurado é o idoso, bem-aventurado é todos os povos, os que têm fome e sede de justiça. Aí ele fala na parte B do versículo: pois essas pessoas serão satisfeitos. Aí está a revelação da palavra. Satisfeito de quê? Da justiça de Deus. Nada vai passar impune na vida dela. Nada vai passar impune na vida dele. A Bíblia deixa muito claro na palavra de Deus: os olhos do Senhor estão contemplando todos na terra, os bons e os maus. E Deus não vê como o homem vê, Deus vê de dentro para fora. Os ouvidos do Senhor estão atentos a toda palavra é falada na terra. Então, meus irmãos, essas pessoas que têm fome e sede de justiça, eu sou uma. Eu tenho muita fome, muita sede de justiça. Muita fome, muita sede de justiça. Muita fome, muita sede de justiça, né? Elas são satisfeitas, porque ela não precisa mover uma palha. Quem vai guerrear por elas é a própria justiça, é o próprio Deus. Quem vai justificar ela é o próprio Deus. Quem vai na frente por ela é o próprio Deus. Quem vai salvar, proteger e livrar ela da injustiça é o próprio Deus. Quem vai socorrer ela da mentira e provocar a injustiça é o próprio Deus. É por isso que Deus deixa bem claro: bem-aventurado
os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos, cuidados, protegidos, e vai estar debaixo da minha aljava, debaixo das minhas asas. Amém, meu irmão? Aí Deus continua falando. Oh, Deus que fala. Oh, Deus que fala. O povo está despercebido. O povo despercebido. Mas oh Deus que fala. Oh Deus que fala. Tem muita gente que chega para mim e fala: não, Deus não fala comigo. Quais são suas atitudes? O teu coração tem falado para Deus? Você tem pedido a Deus? Você tem clamado? Quais são as suas práticas? Quais são as suas palavras? Quais são as intenções do seu coração? Porque Deus fala. Deus fala, fala e fala muito. Ele continua falando em Romanos, capítulo 14, versículo 17. Deus diz assim: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Deus fala que o reino de Deus não é comida nem bebida. Porque Deus é Espírito, meu irmão. E quando Ele pede para poder, e quando Ele clama, e quando Ele te alcança, e pede para você andar com você, andar com Ele, Ele fala que você tem que ser sincero, em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Porque se for para você murmurar a Deus por falta de comida, você não tem espírito de verdade. Porque mesmo você está sem comer, sem comida, por um determinado tempo, o Espírito Santo te sustenta, né? Mesmo se você estiver sem beber álcool, o Espírito te sustenta. É tão provável, e quando você faz um jejum prolongado, um jejum de 12 horas, um jejum de 24 horas, um jejum de 3 dias, e nem eu já fiz, 3 dias, 72 horas, sem pôr nada na minha boca, nem comida nem bebida. Como é uma pessoa, um corpo humano, acostumado a comer 2, 3 vezes por dia? Tem gente que come 5 vezes por dia. Vamos pôr, a medida normal é 3 vezes por dia. E essa pessoa passa 3 dias sem comer, 24 horas sem comer. Você acha que tinha condições de sobreviver? Não tinha não, meu irmão. Quem sustenta você é o próprio Espírito Santo. Quem te alimenta é a bebida do Espírito Santo. É essa bebida, essa sede de justiça que vem sobre você para te sustentar aquelas horas, aqueles dias, e você está sem comer em consagração a Deus. Eu estou falando do jejum, eu estou falando da consagração. Então por isso ele fala: pois o reino de Deus não é comida nem bebida. Por ele fala que o reino de Deus não é comida nem bebida, porque a comida e a bebida alimentam o corpo físico. Só esse corpo físico a gente só está nele enquanto estivermos na terra. Quando a gente morrer, esse corpo físico não vai valer nada, vai ficar na terra enterrado e vai se decompor. Vai se acabar, vai ficar só os ossos. Só e a alma que está aqui dentro, ela vai subir para o céu, né? É por isso que ele fala: enquanto você estiver na terra, não se esqueça, e do jeito que o Pai é Pai, Filho e Espírito Santo, você é o quê? É corpo, alma e espírito. Então ele explica para você enquanto estiver nessa terra e viver com o céu, fazer a vontade de Deus, e para você suportar as vontades carnais, a vontade de pecar, porque a carne peca. É por isso que a própria Bíblia fala que a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. Um é contra o outro. Você tem que ver o que você vai alimentar, se é a carne ou o Espírito. Para viver com Deus, você tem que passar horas sem comer. Você tem que se consagrar, fazer jejum. Então ele deixa muito claro: se o reino de Deus, se Deus é Espírito, o reino de Deus
não é comida nem bebida. Então, o que é o reino de Deus se é comida e bebida? Porque comida e bebida é o reino dos homens, é a terra, é a carne, é o corpo humano, carnal, pecaminoso. O que é vida com Deus? Não é comida nem bebida, mas justiça, retidão. O que é vida com Deus? É paz. Independente do que aconteça, você tem paz. O que é vida com Deus? É alegria. E tipo de alegria? No Espírito Santo. É por isso, meu irmão, ninguém entende uma pessoa que vive com Deus. Porque a própria Bíblia fala que a fé é loucura para o mundo. Vida com Deus é loucura para o mundo. É por isso que a própria Bíblia fala, quando você vive com Deus, quando você faz a vontade de Deus, o mundo te odeia. Por quê? Porque o homem carnal, ele alimenta a carne através da prostituição, através do alcoolismo, através do cigarro, através da droga, através da bebedeira, através de tudo que não presta, de todos os vícios. Ele alimenta a carne. O homem que vive para Deus, ele não tem vício. A única coisa que ele faz é comer para alimentar o corpo físico, né? Nas horas certas, para esse corpo físico continuar carregando a alma e o espírito enquanto estiver nesse hemisfério chamado Terra, enquanto estiver em vida. Só que Deus deixa muito claro, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Meu irmão, quando você jejua, você massacra a carne. Porém, o espírito fica muito alegre. E esse espírito está dentro da gente, e é o fogo da vida, se conecta com o Espírito de Deus e transforma só em um, né? Você tem comunhão, então a alegria de Deus passa a habitar dentro de você. É por isso que às vezes você está com um problema familiar, mas você está alegre. Você está desempregado, mas você está alegre. Você não tem comida suficiente em casa, mas você está alegre, né? Você às vezes está até com enfermidade, mas você está alegre. Por quê? A alegria, né, transcende todo entendimento humano. Porque a alegria não vem de homem. A alegria não vem da carne, a alegria não vem da terra, a alegria vem do Espírito Santo. Então essa alegria transcende todo entendimento humano. É por isso que a Bíblia fala, a fé em Deus, a comunhão com Deus, com o Espírito Santo de Deus, é loucura. Ele já imaginou você passando várias adversidades, você rindo, e você alegre, e você em paz, e você positivo, e você em confiança. As pessoas que não entendem, as pessoas que não têm vida com Deus, olham para você e falam que você está louco. Mas na realidade, quem está louco, quem são tolos, são eles. São eles que não entendem. São eles que vivem atribulados. São eles que não têm paz. São eles que querem fazer tudo na força do braço. E só provoca o quê? A tribulação na alma. Só provoca o quê? Falta de paz. Só provoca o quê? Tudo que não presta. Amém, meu irmão? Aí Deus continua falando. Deus continua falando no livro de Efésios. Já para o final da Bíblia. Olha o que Deus fala. Efésios capítulo 6, versículo 14. Deus fala assim: assim mantenha-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Por que Deus manda se bater firme? Porque, meu irmão, não adianta você receber essa palavra, não adianta você aceitar Jesus, não adianta você descer nas águas e você não se manter firme. O que é se manter firme? Se mantém em comunhão com Deus, se mantém em retidão, se mantém em justiça, se mantém em amor, se manter conectado com o céu. Por quê? Por aceitar Jesus, as pessoas até aceitam. Descer nas águas, as pessoas até descem nas águas também. As pessoas dizer que é de Deus, elas também falam, elas gostam de falar isso. Principalmente para se aparecer para o outro. Ler a Bíblia, qualquer um pode ler. Agora, meu irmão, manter-se firme
manter-se perseverante é para poucos. É por isso que a própria Bíblia fala: muitos são chamados, poucos são escolhidos. Porque só vão chegar no final os perseverantes, as pessoas que perseveram. A própria Bíblia Sagrada também fala: melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Por isso, e Deus alerta nós em Efésios 6,14. Efésios capítulo 6, versículo 14. Assim, mantenha-se firmes. Firmes no plural, é para todo mundo. Do mesmo jeito que ele fala e ensina a oração do Pai Nosso. Pai Nosso é todo mundo. Ele fala assim, mantenham-se firmes. Firmes no plural, é para todo mundo. Aí ele fala cingindo-se um cinto da verdade. Porque, meu irmão, a verdade é como se fosse um cinto, né? Quando você vive em verdade, você vive em retidão, você vive em justiça, é como se você passasse um cinto ao redor de você. Você tivesse blindado, cercado pela palavra da verdade, cercado pela justiça de Deus, cercado pelo amor de Deus. Então ele fala, cingindo-se um cinto da verdade. Qual é o cinto da verdade? A palavra de Deus. Qual é a espada da verdade? A palavra de Deus, né? Ele continua falando, e vestindo-se a couraça da justiça. O que é a couraça da justiça? É a unção de Deus, é o poder de Deus sobre a sua vida. A couraça da justiça sobre a sua vida. E essa couraça te blinda, te dá proteção. Eu vou te dar um exemplo. Do mesmo jeito que você faz simbologia, eu vou dar um exemplo. Quando você é casado, como eu sou casado, tem uma aliança e mostra que você é uma simbologia, você tem uma aliança com uma pessoa, você é casado, você é compromissado, certo? A couraça de Deus é a mesma coisa, né? Mostra para as pessoas o jeito de você lidar com as pessoas, o jeito de você se expor, o jeito de você falar. E existe uma couraça ao redor de você te blindando de todo o mal. Para com isso, você não vir se contaminar com as coisas que estão vindo até você e está vindo de contra você, as coisas que estão ao redor de você. Então você tem que cingir um cinto da verdade para essa verdade venha te blindar, te cercar do mesmo jeito que um cinto te cerca. Um cinto, quando você põe o cinto na roupa, ele te blinda em 360 graus. Deus está dando o exemplo do cinto aí, porque quando você está cingindo com a verdade de Deus, você está blindado em 360 graus. Da onde vier os ataques, você está preparado. Essa couraça é como se fosse uma armadura de ferro, né? De um soldado para uma guerra, uma armadura de ferro. É como se fosse um capacete, uma roupa de ferro. E se a pessoa viesse te chicotear, viesse com espada, né? E batesse você, não conseguia lhe ferir. Entendeu? Não consegue lhe ferir essa couraça. O que é essa couraça da verdade, né? E te blinda, vestindo você uma couraça da justiça. Estava falando em Efésios. Eu vou te falar. É a palavra da verdade. Onde uma pessoa falar, você não consegue. Isso aí não vai bater em você. Não vai mover você. Ah, você não é o que fala ser. Isso não vai tocar em você. Quando a pessoa profere palavra para poder te deixar angustiar, te deixar com mágoa, não chega até você. Bate na couraça e volta. Não te atinge. Por quê? Porque você vive em verdade. Você vive cingido com um cinto e você vive, né, vestido na couraça da justiça. Então essa justiça te blinda das palavras contrárias, te blinda da oração contrária, te blinda das astutas ciladas do inimigo, te blinda das pessoas usadas por Satanás para te enfraquecer na fé. As pessoas usadas por Satanás para te atacar e te pôr angústia no teu coração. Para com isso você vir guardar coisas e não liberar perdão e aí nas cadeias de Satanás. É isso que essa palavra está falando. Cingindo-se com o cinto da verdade e vestindo-se com a couraça da justiça. É isso que a couraça da justiça faz. É isso que o cinto da verdade faz na minha vida e na tua vida. Só e deixando muito bem claro. Isso é para quem tem fé
para quem acredita e para quem medita na palavra do conhecimento. Amém, meus irmãos? Continuando aí, Deus continua falando sobre retidão e justiça. Em 1 Pedro, capítulo 2, 24, Deus está dizendo assim: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. É bem claro esse versículo, 1 Pedro, capítulo 2, 24. Ele mesmo está falando de Jesus. Levou o seu corpo, os nossos pecados sobre madeira. Jesus veio na terra para poder, através do sacrifício da cruz, levar toda a mazela a nós. A culpa que era para ser para nós, a culpa que nós tínhamos, toda a culpa, ele levou no madeiro. Então, onde ele levou essa culpa no madeiro, onde você aceita Jesus, vive para Jesus em retidão e justiça, você se torna uma pessoa limpa, se torna uma pessoa purificada, se torna uma pessoa e tem acesso a ir morar no céu, tem acesso à justiça de Deus, tem acesso à misericórdia de Deus. Se veste com a couraça da justiça, como eu estava falando, né? Se veste, se cinge um cinto da verdade e se blinda de todo mal. Porque o sacrifício já foi feito. É só você se arrepender e acessar esse sacrifício, acreditar em Jesus. E através de Jesus você recebe tudo isso de graça. De graça. É favor não merecido. Merecer nós não merecemos, mas nós recebemos e acessamos pela graça, né? Ele continua falando: a fim de que morrêssemos para os pecados. Do mesmo jeito que Jesus morreu na cruz, né? Foi crucificado e foi condenado por mim e por você, ele pede para nós que nós não pratiquemos o pecado, não vivamos mais pecado, morra para essa terra, morra para esse pecado, né? Para com isso você, no mundo espiritual, venha viver. Porque quando você está em pecado, para Deus você está morto. Quando você acessa o sangue de Jesus, quando você acessa Jesus, né? Aceita Jesus, como Jesus fez o sacrifício por você, você passa a viver para Deus, né? Então você passa a viver para a justiça. Então você já passa a justiça dentro de você e a retidão. Então o seu caráter, ele é moldado. O seu caráter arranca o caráter, arranca o mau caráter, arranca a sujeira, e você passa a receber um novo caráter de Deus e andar em retidão e justiça. Você passa de ser um mau exemplo para ser um bom exemplo. Você passa de ser treva para ser luz. Você sai da mentira para ser verdadeiro. Você era ladrão, não rouba mais. Você era prostituta, não se prostitui mais. Você era mentiroso, não mente mais. Você agia de falsidade, você não é mais falso. Você não liberava perdão, agora você libera perdão. Antes você não perdoava, hoje você perdoa. Essa transformação é feita. Sai a injustiça, entra a justiça. Sai a rebeldia, entra a retidão. Amém? Aí Deus, finalizando a parte C desse versículo de 1 Pedro, capítulo 2, 24, ele fala: por suas feridas, Jesus está falando, por suas feridas na cruz, vocês foram curados. De que nós fomos curados? Nós fomos curados do nosso erro. Nós fomos curados da falta de perdão. Nós fomos curados da alma. Nós fomos curados da ignorância. Nós fomos curados da soberba. Nós fomos curados da prepotência, da luxúria, do orgulho, do demônio de Leviatã, do orgulho. Fomos curados de tudo. O que precisamos para fazer isso é de graça. É só você se arrepender do seu pecado, do seu eu, e acessar o sangue de Jesus, não praticar mais, e acessar a justiça, para com isso você viver em justiça, em retidão. Retidão, no sentido figurado reto, é dizer o quê? Você ser reto, você ser íntegro, você ter integridade, você ser um bom caráter diante de Deus e diante dos homens. Amém, meus irmãos? Aí Deus continua falando aqui no livro de Romanos também. Em Romanos ele continua falando,
nessa live e o tema é retidão e justiça. Romanos capítulo 5, 19. Deus fala: logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Por que Deus não fala e todos serão justos? Muitos. Quem são esses muitos? Só os que creem em Jesus. Porque a porta da graça, meu irmão, está aberta para todo mundo. Mas não é todo mundo que aceita Jesus. Não é todo mundo que crê em Jesus. Né? E o único caminho entre o homem e Deus é Jesus. Não foi santo, não foi homem, né? Não foi outra coisa que morreu por mim e por você. E levou nossos flagelos, levou nosso erro na cruz. Morreu por nós, foi Jesus. Logo assim, por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Quem é esse homem e fez o pecado entrar na terra e nós fomos feitos pecadores? Adão. Foi pelo Adão e entrou o pecado no mundo, quando ele comeu o fruto, né, do bem e do mal, lá no jardim do Éden. Então foi através de Adão, logo assim por meio da desobediência. Quando Adão acessou e comeu o fruto do bem e do mal, o único fruto no jardim do Éden que Deus falou para ele não tocar, ele desobedeceu a Deus e comeu o fruto. O problema, irmão, não está em Adão ter comido o fruto. Está em ele ter desobedecido a Deus, em Deus falar que não era para ele comer. Meu irmão, onde Deus falar, faça, você faz. Mas onde Deus falar, não faça, você não faça. E você vai se arrepender. Porque Deus não é filho do homem e se arrependa. Deus não é filho do homem e minta. Deus é soberano sobre todos os homens. Deus não é criatura, Deus é soberano. Deus é criador de tudo. Então Deus fala em Romanos 5,19: logo assim, por meio da desobediência de Adão, de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Ou seja, Adão desobedeceu uma Eva e sobrou a desobediência e todos nós fomos poluídos com o pecado através do Adão. Aí quando veio Jesus e desceu, aí onde estou falando, assim também por meio da obediência de um único homem, Jesus Cristo, muitos serão feitos justos. A palavra justo quer dizer o quê? Justiça de Deus. Então, como é que eu me transformo numa pessoa justa? Quando eu abandono meu pecado, aceito Jesus e vivo em retidão. Abandono meu pecado, aceito Jesus e vivo em retidão. Pronto. Porque quando eu abandono meu pecado, não pratico mais. Beleza. Eu não vou praticar mais. Só eu já pratiquei lá atrás. Como é que eu faço para poder se apagar desse pecado? Eu acesso o sangue de Jesus. Eu aceito Jesus. Então eu saio de um homem profano para um homem santo. Eu saio de um homem justo para ocupar a posição do homem justo. E a partir daí, através do sangue de Jesus, através do sacrifício de Jesus, eu sou uma pessoa justa e salva. E através disso aí, se eu andar em obediência à palavra, como Jesus foi obediente, né, ao contrário de Adão que foi desobediente, eu sendo obediente, acessando o sangue de Jesus, eu vou carregar a justiça dentro de mim, o próprio Espírito Santo. E aonde eu pôr a planta dos meus pés, aonde eu abrir a boca, a justiça é feita. O Espírito Santo opera, o Espírito Santo liberta, o Espírito Santo dissipa toda treva, todo mal, todo sentimento diabólico. É por isso que Deus é o que? A gente se arrependa. Deus só é duas coisas. E você se arrependa. Depois que você se arrepender e começar a andar com Jesus, você anda em retidão. Você andando em retidão, você anda em justiça. E você andando de justiça, você agrada a Deus e arranca um monte de alma perdida na mão de Satanás. Você vai ser luz. E quando você passar, você vai dissipar toda a treva. Você vai acabar com toda a treva. Amém, meus irmãos? Finalizando essa live,
finalizando essa live, nesse versículo de Romanos 5,19, Deus também deixa muito claro aqui. Quando você anda em obediência a Deus, você tem acesso a Deus, o Espírito Santo derramar sobre você o fruto do Espírito Santo. Esse fruto do Espírito Santo é só para os obedientes. Essa justiça de Deus é para os obedientes. Não tem como Deus operar nos desobedientes, sendo que eles não têm arrependimento. Meu irmão, uma coisa é você ser convencido da palavra de Deus. Outra coisa é você ser convertido à palavra de Deus. Eu vou dar um exemplo muito claro aqui para finalizar essa live. Convencido é uma pessoa prega a palavra da justiça, como eu estou pregando aí, e você se convencer. Júnior, realmente Deus é verdadeiro e eu estou convencido e Deus é Deus. Isso é uma pessoa convencida. Uma pessoa convertida é ela que aceita a verdade, guarda dentro dela e a partir da manhã, um exemplo, ela começa a praticar conforme ela recebeu a palavra, conforme ela praticou. E aonde ela andar, quando ela for fraquejar para o lado da carne, ela orar em pensamento e o Espírito Santo vir sobre ela e trazer a palavra, lembrar a palavra na mente dela e ela continuar perseverando e obedecendo a palavra. Meu irmão, melhor é o fim das coisas e o começo delas. Melhor obedecer do que sacrificar. O céu é a coisa mais maravilhosa, o inferno é a coisa mais terrível, né? Só as pessoas, a própria palavra de Deus fala, os homens rejeitou a luz e tem abraçado com as trevas. Os homens não aceitam a verdade, mas vivem mentira. Os homens não querem acessar a minha graça, a minha paz, mas vivem a tribulação. Os homens não têm prazer na luz maravilhosa de Deus através do Espírito Santo, mas eles atentam a se abraçar com as trevas. Os homens não têm misericórdia, né? Mas Deus é a própria misericórdia. Os homens não são amáveis, são presunçosos, são egoístas, são avarentos, são individualistas, são maus. Mas Deus é misericordioso, é amável. As misericórdias dele são tão grandes, meus irmãos, que se renova toda manhã. E além de se renovar toda manhã sobre a minha vida e sobre a tua vida, são misericórdias sem fim. São misericórdias sem fim. Se ele fala para nós, na palavra, se o teu irmão é pecador, pecar sobre você 70 vezes 7 no dia, você tem que perdoar 70 vezes 7. Ele está falando para eu para com você e você para comigo. Imagina quantas vezes Deus não está disposto a perdoar eu e você. A gente tem que fazer, meus irmãos, minhas irmãs, é crer e acessar esse perdão, é gratuito. Acessar essa porta da graça é gratuito. Por quê? Porque quando você acessa a graça, você acessa a porta do céu. Quando você acessa a graça, você acessa o próprio Deus. Quando você vive injustiça você vai praticar. Quando você perdoa, você desativa todo o mal que está sobre a sua vida e desativa todo o mal que está sobre outra pessoa. E isso você só consegue através do Espírito Santo. Para poder você fazer isso, você tem que andar em retidão, tem que andar em arrependimento e tem que acessar a justiça de Deus. Porque Deus é um Deus justo. Deus não vai fazer nada uma pessoa que anda em retidão, em obediência. Ele não vai punir uma pessoa que anda em retidão e obediência. Agora uma pessoa que anda em desobediência e anda profanando, com certeza ele vai punir. Então, por ele é um Deus justo. Tem pessoas que são super abençoadas e tem pessoas que não são abençoadas. Porque Deus não vê como o homem vê. Deus vê o coração, as intenções do coração, vê as suas atitudes, as suas práticas, a sua fala. Se você não pode edificar uma pessoa, você não mate ela. Se essa pessoa não é te escutar, também fique na sua porque todas as pessoas vão passar pela mão de Deus. A própria palavra de Deus fala, e todo joelho se dobrará a Deus.
vai se dobrar ateu, vai se dobrar macumbeiro, vai se dobrar idólatra, vai se dobrar prostituto, vai se dobrar filho do capeta. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará, e só o Senhor é Deus, só Jesus é Deus. Só enquanto chegar esse tempo, não adianta você estar metendo murro em ponta de faca, porque a própria palavra ensina para mim e para você: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e não crer já está condenado. A hora aonde tu chegar, num povoado, numa aldeia, numa cidade, num bairro, e você for proclamar boas novas, e elas não te escutar, e elas te esnobar, não tem problema. Bata a poeira da causa, vira as costas e vai embora. Entrega nas minhas mãos, porque eu sou o justo juiz. Eu só espero e quero que você ande em retidão e justiça, porque uma coisa leva a outra. Se você anda em retidão, você acessa a justiça. Se você anda com a misericórdia, o amor aflora em você. Agora é o mais poderoso de tudo, é o amor. Se você tem amor, você faz justiça. Se você tem amor, você tem misericórdia. Se você tem amor, você perdoa. Se você tem amor, você ajuda o próximo. Se você tem amor, a justiça vai aflorar profundamente em você. Então, meu irmão, ande em retidão e justiça, porque a honra é de Deus, a glória de Deus, né? O domínio de Deus, tudo é para Deus. Deus está no controle de tudo. Então eu fico com essa palavra nessa noite: esteja em retidão e justiça, porque o melhor de Deus está por vir. Acesse a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque Deus é justo, Deus é santo, e Deus ama a sua vida, ama a sua família, ama seu coração. Deus não tem prazer no pecado, Ele ama o pecador, Ele é salvar o pecador. Só Ele não vai forçar você, porque você tem um livre-arbítrio, Ele próprio lhe deu, de escolher Ele ou rejeitar Ele. Agora, se você abrir o coração, Ele vai entrar, né? Vai limpar tudo, né, dele, vai fazer morada e vai fazer uma nova história na tua vida, né? É por isso que Ele fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, né? Cearei com ele e ele comigo. Porque, meu irmão, é um relacionamento recíproco. Porque Deus fala: eis que estou à porta e bato. Se abrir, eu entrarei. Cearei com ele, ele comigo. É assim, meu irmão, você pode até abrir a porta. Você pode até deixar Deus entrar dentro do seu coração. Mas se Deus cear com você e você não cear com Deus, em outras palavras, você abriu o coração, Deus fez morada. Mas em seguida, as atribulações do dia a dia, das coisas que acontecem, você vai se fechar. Não tem como você manter ceando com Deus, ceando na mesa de Deus, ceando com Deus. Então, eis que estou à porta e bate. Se eu abrir a porta, eu cearei contigo. Aí Deus faz uma pergunta para mim e para você: você vai cear comigo? Eu cearei contigo. Porque se tu abrir a porta, eu vou entrar e vou cear contigo. Eu estou disposto a cear contigo, independente do teu pecado. Eu estou disposto a limpar você, porque quando você chega perto de mim, não é eu que sou contaminado do seu pecado, é você que é limpo com a minha glória. É o contrário. Deixa eu fazer habitação no teu coração, deixa eu entrar na tua família, deixa eu entrar na tua casa, porque se eu entrar, você é contigo. Se tu ser comigo, a tua vida é transformada, os teus são transformados, tudo vai ser transformado, porque a honra, a glória e o louvor é de Deus. É por isso que Deus está nessa noite chamando você à retidão, a acessar a justiça de Deus. Ele está na porta batendo, e se você abrir a porta do seu coração, Ele vai entrar, vai cear com você, né? E você vai cear com Ele. Ele fala: eis estou à porta e bato. Se você abrir a porta do seu coração, eu vou entrar, vou cear com você. A pergunta é: você vai cear comigo? Porque tudo é recíproco. Deus vai sempre fazer a parte dele, só que você tem que fazer a sua parte. Deus sempre vai ser fiel, mesmo que você seja infiel. Mas para poder Deus te ensinar a fidelidade, a lealdade para com Ele, para com os homens, e para poder transformar teu coração, e para te ensinar o que é retidão e justiça,
para te ensinar a viver em amor, para te ajudar a perdoar, para você ser uma nova criatura transformada de dentro para fora, e aonde você chegar, você ser luz, ser bênção, você tem que abrir a porta do coração. Não é a porta da sua casa, não é a porta do seu automóvel, não é a porta da sua empresa, não é a porta lá do seu emprego, não, a porta do coração. Eu e Deus é meu e seu, é só o coração. É só o coração. É por isso que a própria Bíblia fala, a boca fala do coração está cheio. Eu estou pregando a palavra da verdade, eu estou pregando o evangelho. Aonde eu ando, aonde eu conheço as pessoas, falo de Jesus, eu amo Jesus. Eu posso até começar no assunto, mas só abre Jesus. Eu só posso começar no assunto, mas só abre Jesus. Por quê? Porque meu coração está cheio de Jesus. Por quê? Por 2 motivos. Aliás, 3. Primeiro, eu abri o coração e ele fez morada, né? Segundo, eu tenho acessado a retidão e a justiça. E terceiro, eu tenho obedecido a palavra dele, de pregar o evangelho, falar do amor dele nos 4 cantos da terra. Por quê? Porque o meu sentimento é de gratidão. Hoje eu não tenho moral de pedir nada a Deus. Hoje a minha vida é pautada em fazer o reino de Deus, não religião. E em sentimento de gratidão. Porque se ele não tivesse me socorrido, não tivesse me salvado, nem na terra eu estaria. Eu já tinha acabado no nada. Então, tudo que você faça para a honra, glória e louvor do Senhor Jesus. E faça de gratidão a Deus. Porque se você não tem gratidão a Deus, você nunca vai ter gratidão ao ser humano. Porque o ser humano é cheio de falha. Você é cheio de falha. Eu sou cheio de falha. Se você não tiver gratidão a Deus, é santo, é soberano, está acima de tudo e de todos, nunca você vai ter gratidão à sua esposa. Nunca você vai ter gratidão ao seu esposo. Nunca você vai ser grato por seus filhos, por seu pai, por sua mãe. Nunca você vai ser grato por seu patrão. Nunca você vai ser grato por seu funcionário. Pelo contrário, você vai ser uma pessoa soberba, ingrata e achar que pode alguma coisa. E esse achismo é que faz você ir para a perdição. Você não deve achar nada. Você não deve fazer nada através de alimentar o seu ego, através do seu eu. O eu que mata o ser humano é o orgulho, o que mata o ser humano é o ego, o que mata o ser humano é o sentimento de aprovação, é de aplauso do homem. Deus não depende e você seja aplaudido pelo outro homem para te exaltar, não. Ele fala, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala em mim secreto dos teus problemas, eu virei do céu e te exaltarei diante dos homens, e ninguém te segurar, porque em exalta, em levanta o homem é Deus, em abate é Deus também. Eu já vi Deus pegar um homem da prisão, nem José do Egito, e fazer sentar na cadeira de governador, ser o segundo homem mais poderoso do Egito. Eu também já vi ele tirar um rei, um Nabucodonosor do trono, e fazer comer capim, fazer comer uns animais no mar, parecendo um bicho. Ou seja, Deus é esse Deus. Deus, ele ama os quebrantados, ele ama os humildes de coração. Só que o soberbo declara guerra. Você já imaginou uma pessoa soberba saber conhecer a palavra e saber estar declarando guerra contra o dono do mundo, contra o próprio Deus? Deus me livre, eu preferia a morte. Então, meu amigo, seja humilde de coração e reconheça. E tudo que chega nas tuas mãos, se não for mando de Deus, é permissão de Deus. Tudo que chega na tua vida é a mão de Deus, permissão de Deus. Para tu estar vivo e tu chegar até essa live, quem está escutando agora, quem vai escutar de manhã, à tarde, à noite, na madrugada, foi permissão de Deus. Porque no ano de 2020, até agora, tem morrido um monte de gente. Você acha que é acidente você estar vivo escutando essa live? Você acha que é acidente você estar vivo respirando? Nesse exato momento tem muita gente entubada, tem muita gente mais para lá do que para cá. Então seja grato, seja humilde, né? Baixa o nariz e reconheça. É Deus que controla a tua vida. É Deus que é na tua vida. É Deus que te guarda, te protege, te exalta, te dá sabedoria, te dá saúde, discernimento. É Deus que traz o pão de cada dia. É Deus que traz o vestuário. É Deus que traz a moradia, traz tudo que tu tem. Só esse Deus que dá, ele tira. Esse Deus que te exalta, ele abate. Porque Deus não tem prazer no homem soberbo. Deus tem prazer no homem obediente e no homem humilde de coração. Amém, meu irmão? Essa palavra no teu coração, e o Espírito Santo de Deus pode frutificar, transformar, transbordar
e amanhã você venha ter uma nova noção de quem é você. Se olhe no espelho e fale: quem sou eu? Você homem, você mulher, quem sou eu? O que Deus pensa de mim? Como é que Ele me vê? O que é que eu estou fazendo e as pessoas pensam de mim? O que eu represento para a sociedade? Vou fazer mais uma pergunta profunda agora. Isso é para quem entende. Se hoje fosse o último dia da minha vida, para onde eu iria? Quais são as minhas atitudes? Para onde eu iria? Se eu morresse agora, se hoje fosse o último dia da minha vida, faça essa pergunta para você. Droba o joelho no chão, levanta a mão para o céu, porque dobrar o joelho no chão é sentimento de servidão a Deus. A levantar a mão para o céu é você dizendo que está entregue na mão do Espírito Santo. Faça essa pergunta: se hoje fosse o último dia da minha vida, como é que está a minha vida no altar? Como é que minha vida está diante de Deus? O que eu tenho feito para amar o meu próximo como a mim mesmo? O que eu tenho feito com as pessoas que estão dependendo de uma vestimenta, está dependendo de um prato de comer, está dependendo de uma cesta básica. Eu tenho operado e tenho trazido até minha mão, porque, meu irmão, não existe uma pessoa tão poderosa e não precisa de ajuda. Não tem uma pessoa tão lá embaixo e não possa ajudar uma pessoa que esteja pior. Sempre vai ter, meu irmão, pessoas acima da gente em todas as esferas da vida, e sempre vai ter gente abaixo da gente em todas as esferas. Vai da gente ter sensibilidade, ter uma oração para Deus mover, e para poder você mover através de atitudes louváveis, e você fazer, o Espírito Santo está falando no teu coração, o Espírito Santo está falando, o Espírito Santo fala toda hora. O problema, e a maioria está despercebida, né? As coisas desse mundo têm enganado as pessoas. A internet, a política, a religião, o futebol, o dinheiro, a luxúria, a ostentação, né? A música mundana, o erro, o orgulho, a falta de perdão, a avareza, toda essa nojeira, toda essa imundície diabólica, satânica, tem despercebido a gente. Dá ouvido para o Espírito Santo, tenha retidão, vive em justiça, vive em amor, perdoe, seja uma pessoa boa. Você plantar, você vai colher. Você tem como escolher o que vai plantar. Você tem como escolher o que vai plantar. Agora eu te garanto, você não pode escolher o que vai colher. Você plantar, você vai colher. Então escolha plantar coisas louváveis. Ama o próximo. Né? Se recicle, busque o Espírito Santo e peça ajuda dele para você ser melhor hoje mais do que ontem e amanhã mais do que hoje. Amém, meu irmão? A honra, a glória e o louvor é para Deus hoje e sempre. Ele cresça e eu diminua, ele apareça e eu desapareça. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado para ele hoje, agora e para sempre. Amém, meu irmão? Deus abençoe a vida de vocês nessa noite, para a honra e glória do Senhor Jesus.